Olá a todos. Hoje o título parece um pouco irônico, certo? Porque eu coloquei um título e um pessoal do lado aqui com uma cor diferente do título, certo? Mas é um assunto interessante, que é o seguinte, ó. Branco como leite. Então vamos lá. Tem uma tradução na Bíblia incorreta que leva muitas pessoas a pensar o seguinte: não, a Bíblia não faz sentido ou coisas do tipo. A gente vai comentar sobre essa tradução hoje, ok? Na verdade, não é que a Bíblia não faz sentido, é que simplesmente muitas traduções não fazem sentido. Quando você pega uma Bíblia de bom calibre, certo? Tem várias. Aqui eu vou pegar em inglês. A gente vai ler uma Bíblia de bom calibre e a gente, com uma boa tradução, a gente vai ver o que está escrito lá. Inclusive a gente vai pegar também as palavras em hebraico e a gente vai comparar. Então é o seguinte. 2 vídeos atrás eu fiz um vídeo mostrando o seguinte: olha, existem pessoas negras que têm o cabelo ruivo. Nada demais. Para quê? Para a gente chegar à conclusão seguinte: não é porque o rei Davi era ruivo que ele era branquinho. Não é porque existem ruivos no meio israelita que essas pessoas são branquinhas. Só isso. O ponto é, o Messias, ele não é branquinho, ele não é italiano, ele não tem feições femininas. É só isso. E o que acontece? Foi um vídeo que foi bastante negativado, porque o pessoal gostou muito do assunto, e como o pessoal negativou bastante, é um bom sinal de que eu devo meio que seguir esse caminho, né? Que é resolver mais questões da mente das pessoas sobre esse ponto. Então vamos lá, um assunto interessante, a gente vai ler na Bíblia agora. Mas, antes de começar, lembre-se, eu estou fazendo divulgação do curso abaixo, Ervas Medicinais Parte 1, para quando o médico não está a caminho. É um curso interessante, não é um curso assim tão dinâmico quanto os outros cursos que eu tenho aqui no canal, principalmente na parte de negócios, porém é um curso assim mais voltado a formalizar algumas informações clássicas na parte de ervas medicinais, mas ainda a parte 1 vai ter a parte 2. Pois bem, e quem tiver interesse mais do que um curso, vocês podem entrar na área de membros e vocês conseguem acessar todos os cursos do canal, tem curso pra caramba lá por $7 por mês. Pois bem, então vamos ao ponto principal. Então tá aqui o vídeo, né, onde eu falei lá da questão do loiro, etc. Tal, do loiro, do ruivo. E aí o Paulo fez um comentário do livro de Lamentações, capítulo 4, versículo 7. Mesmo modelo que os pastores fazem. Leu o versículo 7 e não leu o 8. Então vamos lá. O versículo 7, na visão dele aqui, na tradução que ele tem, diz assim: seus príncipes eram mais brilhantes que a neve ao sol, mais alvos, mais brancos do que o leite, e tinham a pele mais rosada do que finos rubis, etc. Tal. Tudo o que está escrito aqui, que ele colocou, é para indicar que na visão dele, que ele pensa que ele está lendo na Bíblia, certo? A visão dele é que os israelitas eram branquinhos como a neve e etc. Tal. Israelita, tá? Tava lá fazendo tijolo no Egito, branquinho como a neve. Tudo bem, a visão dele. Agora a gente vai ler o trecho de Lamentações numa Bíblia boa, certo? Com a tradução boa por português, não, por inglês aqui no caso. Mas a gente vai ver o hebraico também. Então, para começar, tá aqui o texto que ele está lendo. Ele leu o versículo 7, não leu o 8, que era importante. E o 9 é um versículo assim que arremata esse ponto, que é o seguinte. Esses 3 versos aqui, que são muito assim, parecem que não batem um com o outro. Os hebreus israelitas negros aqui dos Estados Unidos, eles usam esses 3 versos para mostrar exatamente o oposto do que o Paulo está falando. Que é para mostrar o quê? Que os israelitas são negros. Então vamos lá, a gente vai pegar os 3 versos e vamos estudar eles rapidinho. Então é o seguinte, aqui diz assim, ó: seus nobres eram mais alvos, mais brancos do que a neve, mais brancos do que o leite, eram mais ruivos de corpo do que o coral, e sua formosura era como da safira. Mas agora escureceu-se o seu parecer, mais do que o negrume. Eles não são reconhecidos nas ruas, a sua pele se lhe pegou os ossos, secou-se, tornou-se como um pau. Os mortos à espada eram mais ditosos do que os mortos à fome, pois esses se esgotavam como transpassados por falta dos frutos do campo. Pois bem, se a gente for ver esse primeiro verso aqui, a gente primeiro vai pegar em hebraico, está aqui do lado. Então nessa coluna está em inglês e nessa coluna que está em hebraico. O que você vê aqui, ó? Não está escrito seus nobres eram mais alvos. Está dizendo o seguinte: os seus nobres, deixa eu pegar bem aqui que aqui está mais fácil de ler. Ó. Os seus nazirim, seus nobres, seus nazirim, eram mais puros do que a neve. Mais puros do que a neve. Eles não eram mais brancos do que a neve. Eles eram mais puros. Sabe o que é pureza? Pureza não é cor. Percebe?
Quando eles colocam aqui alvos, dá a entender que é cor, mas não é. Eles eram mais puros, é a pureza. Eram mais puros do que a neve. Isso que está aqui no versículo 7. Os seus nobres eram mais puros do que a neve, e a sua pureza, então, mais branca do que o leite. Pois bem, aí a gente vai para o versículo 8 aqui, certo? O versículo 8 diz assim: agora eles estão mais negros do que o carvão. Porque o que acontece? O que os israelitas aqui dos Estados Unidos, os israelitas negros aqui, eles colocam é o seguinte: o que está mostrando aqui? Primeiro que este parágrafo não está falando sobre cor, está falando sobre pureza. Pureza, pureza. O segundo parágrafo já está falando sobre cor. Diz assim: quando a pessoa passa muita fome, se ela é bem branquinha e ela fica bem esquelética, magrinha, ela continua branca. Quando uma pessoa ela é negra e ela passa muita fome, conforme a pele dela se enruga, ela fica mais escura ainda. E o que esse verso 8 que o Paulo pulou está dizendo aqui, aí sim está falando de cor, está falando sua aparência, a forma ficou mais negro do que o carvão. Por quê? Porque eles passaram fome. E isso tem suporte no verso seguinte, onde está falando, ó, os mortos pela espada, eles estavam melhores do que os mortos pela fome, porque era pior, ou seja, está falando de fome. Quando volta para o verso anterior, está falando o quê? Que quando eles estavam passando fome, basicamente, eles ficaram mais escuros, que é o que a gente observa na prática. Quando a pessoa fica muito magra, quando ela é negra, ela vai ficar mais escura, e quando ela é branca, não, ela fica da mesma cor. Tá? Então, é isto aqui, ou seja, quando você pega um verso só, você pode falar qualquer coisa da Bíblia com um verso só, que é o que muitos pastores fazem. Eles pegam um verso de Paulo e esquecem de ler os próximos 5, não é? Ou eles esquecem de ler os anteriores. Então eles pegam só um verso isolado, ok? Isso é uma coisa bastante errada. Agora, tem outro ponto aqui. Muitas pessoas, ateus inclusive, dizem o seguinte: pera, não faz sentido nenhum. Aqui diz, nas versões que as pessoas têm em português, diz que eles eram muito brancos. Aqui diz que eles eram muito negros. Não pode ser a mesma pessoa. Não, é que aqui está falando de pureza. Pureza. Inclusive está aqui, ó, Zacu. Eles eram como a pureza deles. A pureza deles eram como a neve, era branco como a neve, está puro, né? A imagem que a gente tem de pureza, uma pessoa vestida de branco, por exemplo, ou uma pessoa, assim, a pureza, coisas puras. Então, neste caso aqui, não está falando da cor, está falando da pureza deles. Ponto. Mas eu gostaria de responder mais algumas perguntas. Então aqui, ó, olha só, essas imagens aqui, o pessoal sabia que esse pessoal aqui eram hebreus. E olha só a aparência deles, não é a aparência, não tem nenhuma feição aqui de italiano no negócio. Próximo, olha só, tá mais pra cá do que pra uma pessoa branquinha, a aparência dos hebreus, certo? E, olha aqui de novo, isso aqui são figuras lá no Egito, mostrando, falando exatamente sobre os israelitas. Os israelitas estão fazendo o quê? Ó? Fazendo tijolo. E na Bíblia diz que eles faziam tijolo mesmo. Olha a cor deles aqui, ó. A cor dos israelitas. Isso aqui é a cor dos israelitas, certo? Marrom. De novo aqui, a mesma figura, eles fazendo tijolo, mostrando como eles faziam tijolo, etc. Olha a cor deles. Marrom, certo? E o pessoal vai lá, não, o pessoal que estava lá no Egito ele era branco. Você não viu agora? O pessoal fez uma carreata das múmias lá, só tinha branco lá no Egito. Só tinha atriz, ator, etc. Tudo aquilo ali é encenação, pô. A cor do pessoal não é branco como a neve, não é. Ok? E se você for pegar uma boa tradução da Bíblia, uma tradução de estudo, como a Verdadeiro Nome, ou esta aqui, Aleph Tav em inglês, o que você vai ver? Você vai ver que está falando sobre a pureza dos Nazirim. Não está falando sobre a cor deles. Então, continuando aqui. Vamos lá. Uma outra pergunta aqui. O Isaac fez a seguinte pergunta, muito interessante. Olha só. Por que o filho de Davi, Absalão, ficou agarrado pelos cabelos, pelos longos cabelos? Os hebreus possuíam longos cabelos? Olha a visão dos caras. A visão é mais ou menos assim. Não, Afonso. Os hebreus eles não podem ser negros, porque negro não tem cabelo comprido. Olha a visão das pessoas. De novo, não tem nada a ver cabelo com pele, percebe? Nada a ver. Olha só. Está aqui em Juízes, capítulo 16, versículo 19. Então, no caso de Sansão, tá? Ela fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças de cabelo da sua cabeça. Por que será que Sansão teve que fazer 7 tranças? Ele não tinha o cabelo lisinho na visão desses caras? Por que ele teve que fazer 7 tranças?
Adivinha? 7 tranças na sua cabeça. Adivinha por quê? Esse cara aqui, eu não sei se as pessoas conhecem, chama Bob Marley. Esse cara é o Bob Marley. E ele tinha essas tranças aqui, que é comum não só dele, dos Rastafaris, o pessoal tem esse movimento que é, eles entendem que o corpo é um templo e por isso eles não cortam cabelo especificamente. E o cabelo dele, você vê que até tá assim meio embaraçado, tal, aqui, né, muito tempo todo juntinho, mas você vê que o cabelo dele é o quê? Comprido, pô. O cara, ele é negro e tem o cabelo comprido, não tem essa coisa que as pessoas pensam, não, o cara tem lá o cabelo, o filho lá, o Absalão, tinha o cabelo comprido, então ele era branco. O outro, o Sansão tinha tranças, exatamente dessa forma aqui, ó, tranças. Por que tem trança? Adivinha, porque o cabelo não é lisinho, percebe? Olha só, então, por que o filho de Davi, Absalão, ficou agarrado pelos seus longos cabelos? Os hebreus possuem cabelo longo? Alguns sim, por que não? Lógico, se o pessoal colocou específico aquela pessoa tinha o cabelo longo, isso significa que não era muito comum, né? Inclusive quem fazia o voto de Nazireu, que é o voto que o Sansão fez, que é o voto que o apóstolo Paulo fez também, mesmo o apóstolo Paulo falando de cortar o cabelo, etc. Tal, ele fez o voto de Nazireu, ele deixou o cabelo crescer e ele foi levar lá no templo o cabelo dele, certo? Então Paulo tinha, durante um período da vida dele, cabelo comprido. E Sansão também tinha cabelo comprido. E Bob Marley também tinha o cabelo comprido, certo? E os Rastafaris, eles têm essa política aí de deixar o cabelo comprido, essa ideia, certo? Pois bem. Então não precisa ser branquinho para ter o cabelo comprido, ponto. Né? Parece que assim, eu não entendo isso. Ruivo só pode ser branco, cabelo comprido só pode ser branco, e assim vai, né? Outro ponto aqui, vamos lá. O Armando fez o seguinte comentário, ó, Noé era branco, olhos claros, o pai dele foi ter com o avô, por acaso é filho de anjo? Tem um vídeo no canal que é o 597, ainda está numerado, a aparência do Messias, onde eu falo sobre este caso aqui específico de Noé. Por quê? Porque o pai dele ficou assim, achou estranho. Se o pai dele achou estranho que o filho dele nasceu branco, adivinha que cor que era a cor do pai dele? O pai dele era branco, o filho dele nasceu branco. Ele falou, oh boy. Não, o pai dele era negro, o filho dele nasceu albino, especificamente. Isso aqui é bem claro para muitas pessoas, o Noé era albino. Tanto que o pai dele teve que conversar com o pai, que foi conversar com o pai, no caso Enoque, e Enoque falou, não, tá tudo certo, isso aí, ele tem o seu propósito e ele nasceu assim mesmo, ele tem um propósito, não é filho de anjo, certo? Então assim, tem tudo que as pessoas reclamam, aí pegam versos, etc, tá tudo aqui no canal, é só não ter preguiça e procurar, mas tá tudo aqui no canal. E eu vou falar mais uma coisa pra vocês, sabe por que eu tô batendo nesse assunto? Ô Afonso, que chato, tanto faz. O Messias é o Salvador, não importa a cor. Eu concordo com isso. Mas na Bíblia tem várias passagens que diz o seguinte, falam, por exemplo, para não desprezar, deixa eu ver se eu coloquei a passagem, não está aqui, mas tem várias passagens que falam claramente que nós não devemos, número 1, desprezar o povo do Criador. Certo? E o povo do Criador tem uma cor específica que muitas pessoas desprezam, e a gente vê pelos comentários, inclusive. E ponto número 2, diz também no Novo Testamento que os galhos a serem enxertados na oliveira, eles não devem ir contra os galhos originais. E os galhos originais têm uma cor específica. Nós não devemos tratar mal as pessoas por questão de cor. É óbvio isso, certo? E para mim é óbvio que não faz diferença a cor do Messias. Mas para muitas pessoas, a gente vê pelo comentário, as pessoas lutam contra o óbvio, certo? Pô, o pessoal trabalhou no Egito mais de 2 séculos e pronto, eles são brancos como a neve. Não faz sentido, percebe? E é óbvio que as pessoas têm essa confusão, não é culpa delas. É porque o pessoal pega más traduções da Bíblia, fizeram más traduções. Hoje em dia tem pessoas estudando a Bíblia letra por letra, e fazendo traduções cada vez melhores. E essas traduções, que são as traduções bem trabalhadas, elas mostram que está lá, que é claro. Agora, a gente fica triste em saber que muitas pessoas lá em catacumbas foram lá e escreveram um monte de... trocaram palavrinhas aqui e ali. Por exemplo, tirar a palavra pureza, né? Puro como a neve. Poxa, é uma troca enorme. Você pensa, é só uma palavra. É uma palavra. Mas dá a entender coisas erradas, certo? Então assim, é só uma correção aqui, pessoal. Eu não vou mais insistir muito nesse assunto. Eu estou falando de novo porque assim, teve comentários negativos, teve muitos dislikes negativos, eu não ligo sobre isso. E assim, para mim, quando tem muito dislike, simplesmente é uma motivação
para fazer de novo e de novo e de novo para a gente discutir um ponto, porque esse ponto é importante. Nós não devemos ir contra os galhos originais. Nós não devemos ir contra o povo do Criador, certo? E sim, eles estão sendo oprimidos até hoje. Infelizmente, muitas pessoas ainda são oprimidas muito até hoje, né? Bom, então não se volte contra os ramos originais, é só essa mensagem aqui. Bom, vou deixar abaixo o link do curso de abril, Ervas Medicinais Parte 1, para quando o médico não está a caminho. É um curso interessante, não aconselhamento médico. E quem tiver interesse em mais cursos, lembre-se, a área de membros é uma ótima opção, $7. Tem esse monte de cursos aqui. E todo mês tem um curso novo. Você está lá com $7, você pode calmamente ver 2 ou 3 cursos, no outro mês 2 ou 3. Ou você pode querer, Afonso, só tenho condições de pagar os $7 e vou ter que, pegar e ver tudo de uma vez só. Beleza, mas é mais difícil de aprender, certo? Mas dá para fazer também. Agora, bom, é isso. Vou deixar o link abaixo. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.